Você já imaginou ter o próprio Jesus de Nazaré como irmão? Conviver com ele dia após dia, testemunhar seus ensinamentos e milagres, e ainda assim duvidar de sua divindade? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente essa a jornada de Tiago, o irmão de Jesus, que não creu nele durante boa parte de sua vida terrena. E se sua fé não for o que você pensa? E se, como Tiago, você carregar em seu coração as chamas de um ceticismo oculto? Ou, ainda pior, uma fé que, aos olhos de Deus, está completamente morta? Hoje, vamos romper as barreiras da compreensão. Imagine a boca que louva a Deus no domingo, mas que amaldiçoa no dia a dia. Pense na pequena centelha de uma palavra capaz de incendiar e destruir florestas inteiras de relacionamentos. É chocante, mas o próprio Tiago nos revela que demônios creem em Deus e tremem, enquanto muitos corações humanos permanecem indiferentes à sua glória. E se os anjos e demônios soubessem mais sobre o poder de Deus do que nós mesmos? Preste atenção. Este não é apenas um estudo bíblico. É um espelho que Tiago, o irmão que duvidou e depois se tornou mártir, levanta diante de nós. Uma jornada visceral que expõe a hipocrisia, a fé morta e a sabedoria que pode ser incrivelmente demoníaca. Você está pronto para ser elevado à glória ou humilhado para sempre? Prepare-se para uma transformação espiritual, para entender como a verdade pode emergir até mesmo da dúvida mais profunda e como a sua fé pode finalmente ganhar vida neste mergulho nas cartas de Tiago. E se a fé não fosse apenas uma crença, mas uma força que exige ação? E se seguir a ele significasse mais do que ir à igreja ou conhecer as Escrituras, mas transformasse cada decisão, cada conversa e cada relacionamento em nossas vidas? Bem-vindo ao livro de Tiago, uma carta tão ousada, tão inabalavelmente prática, que desafiou os cristãos por séculos a viver sua fé com integridade e convicção. Tiago, o irmão de Jesus, escreve com uma urgência impressionante. Esta não é uma gentil forma para segui-lo. É um chamado à ação, um projeto para uma fé que é viva e visível. Sua mensagem é tão clara, tão confrontadora, que não deixa espaço para a passividade. Em Tiago 1, versículo 22, ele ordena: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Imagine isso por um momento. Uma vida onde a fé não é algo que você apenas pensa ou fala, mas algo que você vive. Tiago vislumbra uma comunidade de crentes que são definidos não apenas pelo que creem, mas pelo que fazem. Ele nos chama a deixar nossa fé moldar nossas escolhas, a nos tornarmos praticantes, não apenas ouvintes da palavra. A transformação de um cético, como Tiago se tornou um líder. Mas quem era Tiago e o que lhe dá autoridade para nos desafiar tão diretamente? Ele não era apenas o irmão de Jesus, mas também um líder na igreja primitiva, guiando e encorajando os crentes em tempos de perseguição e dificuldade. Ele nem sempre foi seguidor de Jesus. Na verdade, ele duvidou de seu irmão durante a vida do Messias. Mas depois de testemunhar a ressurreição, Tiago se tornou um dos discípulos mais dedicados, um pilar na igreja de Jerusalém. Sua própria vida é um testemunho de transformação, de um cético a um crente, de um irmão a um discípulo e de um homem que ultimamente morreu por sua fé. A jornada de Tiago dá às suas palavras um peso e uma autoridade que exigem nossa atenção. Sua carta não é teórica, é a sabedoria de alguém que conhece tanto a dúvida quanto a devoção. Ao mergulharmos neste livro, Tiago nos desafia a examinar o cerne de nossas crenças e a nos fazer as perguntas difíceis.
Estamos realmente vivendo nossa fé ou estamos apenas falando sobre ela? Ele confronta a tendência humana de ser dúplice, de dizer uma coisa, mas viver outra. Em Tiago 4, versículo 8, ele adverte: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Suas palavras nos chamam a um compromisso singular e inabalável. Uma fé que não vacila entre Deus e o mundo, mas permanece firme em confiança e obediência. Nas páginas deste livro, encontramos orientação sobre como lidar com provações, como controlar nossa fala, como evitar o favoritismo e como cultivar a paciência. Cada tópico é prático, enraizado em experiências cotidianas, mas profundamente espiritual. Ele não se retrai das verdades desconfortáveis. Ele não nos diz apenas para ter fé. Ele nos mostra como a fé verdadeira se parece em ação. Ao conferir este conteúdo, considere como as palavras de Tiago podem desafiá-lo pessoalmente. Este não é apenas um estudo de uma carta do Novo Testamento. É um convite para aprofundar sua fé, para sair das zonas de conforto e para abraçar uma vida de obediência ativa a Deus. Você está pronto para deixar a mensagem de Tiago sacudi-lo, para deixar suas palavras impulsioná-lo para uma fé mais autêntica e vivida? O segredo da alegria em meio ao sofrimento. A primeira revelação de Tiago. Quando enfrentamos sofrimento, decepção ou dor, como respondemos? Nas primeiras linhas de Tiago, ele nos oferece uma perspectiva tão inesperada que quase parece impossível. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações. Tiago 1, versículo 2. Pura alegria no sofrimento? Para a maioria de nós, a alegria é a última coisa que sentimos quando encontramos dificuldades. Mas Tiago insiste que nossa fé é como ouro, e é nas provações ardentes da vida que essa fé é refinada, purificada e provada como genuína. Imagine ser um dos primeiros cristãos lendo esta carta. Muitos deles enfrentavam perseguição, exclusão social e até a ameaça de morte por causa de sua fé. As palavras de Tiago não foram escritas de um lugar de conforto. Ele entendia o sofrimento, ele o via ao seu redor. E, em vez de dar um remédio rápido ou uma rota de fuga, ele aponta os crentes para uma resposta radical. Ver as provações não como retrocessos, mas como oportunidades de crescimento. Tiago explica que as provações produzem perseverança, e a perseverança leva à maturidade. Ele escreve: e a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 4. Isso não é apenas sobre suportar dificuldades, é sobre abraçá-las como momentos em que Deus está trabalhando profundamente dentro de nós, refinando nosso caráter e construindo uma fé resiliente. Cada dificuldade, cada luta é um convite para ir mais fundo com Deus, para confiar nele no escuro e para sair mais forte do outro lado. Mas sejamos realistas, encontrar alegria nas provações é difícil. Com que frequência nos sentimos oprimidos por nossas lutas, questionando a bondade de Deus ou até mesmo sua presença? Tiago sabe que as provações podem nos abalar, e é por isso que ele nos lembra que, nesses momentos de confusão e dor, temos uma linha direta com a sabedoria divina. Ele nos exorta no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Imagine isso. Um Deus que não nos repreende por precisarmos de ajuda, mas que está pronto para derramar sabedoria, consolo e orientação generosamente. A sabedoria de que Tiago fala não é apenas conhecimento, é o discernimento de Deus em nossas vidas, a orientação dele sobre como navegar em nossos desafios, a paz dele que ultrapassa todo entendimento.
É a sabedoria para ver além da nossa dor imediata e vislumbrar o trabalho que Deus está fazendo em nós. Tiago quer que entendamos que, embora as provações possam ser dolorosas, elas não são sem sentido. Deus as usa para nos moldar, para nos construir e para nos tornar completos. No entanto, Tiago adverte que há uma condição para receber este conhecimento. Devemos pedir em fé, sem duvidar. Nos versículos 6 a 7 ele diz: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida aqui é mais do que uma incerteza passageira. É um coração dividido, uma confiança vacilante. Tiago nos chama a uma fé firme e inabalável. Uma fé que confia na bondade de Deus, mesmo quando a vida está desmoronando. Que acredita que Ele está trabalhando, mesmo quando não entendemos como. Considere isso. As provações que você está enfrentando agora podem ser as mesmas coisas que Deus está usando para construí-lo, para aprofundar sua fé, para torná-lo completo. Você já pensou em suas lutas como convites de Deus para se aproximar dele? Tiago está nos pedindo para ver os desafios da vida não como interrupções, mas como parte do plano de Deus para nós, parte de sua forma de nos tornar completos. O que aconteceria se abraçássemos essa perspectiva? Imagine a resiliência, a paz, a força que surgiriam se, em vez de resistir ou ressentir nossas dificuldades, as víssemos como ferramentas na mão de Deus, refinando-nos para seu propósito. Tiago não está prometendo uma vida fácil, mas está oferecendo uma fé forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Uma fé que, como o ouro, se torna mais pura quanto mais é testada. As palavras iniciais de Tiago em sua carta nos chamam a transcender nossas circunstâncias, a encontrar alegria no que outros poderiam ver como miséria e a buscar a sabedoria de Deus com confiança inabalável. Este é o tipo de fé que perdura, o tipo que transforma, o tipo que pode resistir às tempestades mais fortes da vida. Ao continuarmos a explorar o livro de Tiago, lembre-se deste chamado à alegria, à perseverança e à fé inabalável em meio às provações, porque, como ele nos lembra, Deus não está apenas interessado em nos ajudar a superar nossas lutas. Ele quer que medremos nelas, que saiamos mais fortes, mais puros e mais profundamente enraizados nele do que nunca. A verdade inconveniente. Crente, sua fé pode estar morta. Tiago é claro. A verdadeira fé é mais do que palavras. Em um mundo cheio de lábia e promessas vazias, ele desafia os crentes a viver sua fé com autenticidade radical. De que adiantará, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Poderá tal fé salvá-lo? Tiago 2, versículo 14. Esta pergunta atinge diretamente o cerne da questão. Tiago não está falando sobre adicionar algumas boas obras à nossa agenda ou passar por movimentos religiosos. Ele está pedindo uma fé que é viva, vibrante e evidente em todos os aspectos de nossas vidas. Imagine a semente plantada em solo fértil. Se essa semente é saudável, se está viva, ela acabará por romper a terra, brotando folhas e dando frutos. Mas se nada cresce, se não há mudança visível, sabemos que algo está errado no subsolo. A fé, argumenta Tiago, é exatamente assim. Se é real, se está viva, então, naturalmente, resultará em ação. Caso contrário, ficaremos com uma casca vazia, uma afirmação sem substância. Tiago pinta um quadro vívido do que ele quer dizer.
Se um irmão ou uma irmã estiverem passando necessidade de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se bem, mas nada lhes der para suprir suas necessidades físicas, o que isso adiantará? Tiago 2, versículos 15 a 16. É uma cena que todos podemos imaginar. Palavras amáveis, bons votos, até mesmo orações, mas nenhuma ação. O ponto de Tiago é poderoso e simples. A fé que apenas sente compaixão sem agir sobre ela não é realmente fé alguma. É um fantasma, uma imagem oca do que a fé deveria ser. É aqui que Tiago se torna quase provocador. Ele desafia seu leitor dizendo: mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, versículo 18. Ele nos impulsiona a pensar sobre o que cremos e se nossas ações realmente o refletem, porque, no final, as ações falam mais alto que as palavras. Tiago não nega que a salvação é pela fé. Ele apenas insiste que a verdadeira fé não pode permanecer oculta. Como uma chama na escuridão, ela deve brilhar através de nossas ações. A vida de Abraão fornece um poderoso exemplo para Tiago. Não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você vê que sua fé e suas ações estavam trabalhando juntas, e sua fé foi feita completa pelo que ele fez. Tiago 2, versículos 21 a 22. A fé de Abraão não era teórica ou passiva. Era tão real que ele confiava em Deus o suficiente para agir de uma forma que desafiava toda a lógica. A fé dele o levou à obediência, e sua obediência revelou a profundidade de sua fé. O ponto de Tiago aqui é profundo. Fé e ações não são coisas separadas, são dois lados da mesma moeda. A fé genuína transforma o coração, e esse coração transformado move as mãos e os pés. É uma fé que não apenas acredita em Deus, mas acredita nele, o tomando em sua palavra, agindo em obediência, mesmo quando é difícil, mesmo quando é desconfortável. Considere Raabe, outro exemplo que Tiago usa. Ela era uma estrangeira, uma mulher à margem da sociedade, mas sua fé a levou a arriscar sua vida escondendo os espias israelitas. Tiago 2, versículo 25. As ações dela não foram apenas corajosas. Foram uma expressão externa de uma crença de que o Deus de Israel era poderoso e verdadeiro. A fé de Raabe estava viva e a moveu a agir audaciosamente. O chamado de Tiago é claro e desafiador. Ele está nos dizendo que a fé não é um assunto privado e interno. É um modo de vida que deve ser evidente para todos ao nosso redor. Como tratamos os outros, como respondemos aos necessitados e como agimos em situações difíceis, tudo isso é um reflexo de nossa fé. Então, e nós? Se alguém olhasse para nossas vidas, veria uma fé ativa? Uma fé que nos move a servir, a dar, a amar e a sacrificar?
Ou veria palavras vazias, boas intenções e nenhuma ação real? Tiago está nos convidando a nos examinar, a perguntar se nossa fé está verdadeiramente viva, ou se nos contentamos com uma fé que é apenas falada, mas não vivida. A verdadeira fé não precisa de aplausos, não precisa ser reconhecida ou louvada. Ela simplesmente flui naturalmente em ação, tocando vidas, curando feridas e causando um impacto tangível. Imagine a transformação que poderia acontecer se todos levássemos as palavras de Tiago a sério. Se cada crente vivesse sua fé com ousadia, com amor e com um compromisso de refletir Cristo em cada interação. Tiago não nos chama à perfeição, mas à autenticidade. Ele está nos desafiando a deixar nossa fé brilhar através de nossas ações, a ser pessoas cujas vidas falam mais alto do que suas palavras. Esta é a fé de que ele está falando, uma fé que é viva, que respira e é inegavelmente visível para um mundo que observa. A pergunta que Tiago nos deixa é esta: nossa fé está viva? E, se estiver, como a deixaremos brilhar na forma como vivemos, amamos e servimos? A língua, um pequeno fogo que destrói grandes florestas. Tiago não é de evitar verdades difíceis, e quando se trata do poder das palavras, ele oferece uma lição tão relevante hoje quanto há 2000 anos. Nossas palavras, argumenta ele, não são apenas sons ou símbolos, são ferramentas poderosas que podem construir ou derrubar, abençoar ou amaldiçoar. Em Tiago 3, versículos 5 a 6, ele escreve: assim também a língua, por menor que seja, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta é incendiada por uma pequena faísca. A língua também é um fogo, é um mundo de maldade entre as partes do corpo. A imagem que Tiago usa aqui é impressionante. Imagine uma única faísca em uma floresta seca. Um lampejo momentâneo, aparentemente insignificante, mas em segundos ela cresce, se espalha, consumindo tudo em seu caminho. Isso, diz Tiago, é o potencial de nossas palavras. Assim como o fogo pode fornecer calor e luz, as palavras podem trazer cura, encorajamento e esperança. Mas esse mesmo fogo, quando descontrolado, pode destruir tudo o que toca, deixando cicatrizes e devastação em seu rastro. Palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Elas se enraizam, se espalham e têm o poder de mudar vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Tiago não adoça o desafio de controlar nossa fala. Na verdade, ele diz: pois toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos pode ser domada, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago 3, versículos 7 a 8. Aqui, Tiago aponta uma ironia. Podemos domar animais selvagens e dobrar o mundo natural à nossa vontade, mas nossas línguas permanecem teimosamente indomáveis.
É uma realidade humilhante que nos lembra de nossa necessidade da ajuda de Deus em todas as áreas de nossas vidas, especialmente ao controlar nossas palavras. Mas por que Tiago dá tanta ênfase à língua? Porque nossas palavras revelam o estado de nossos corações. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3, versículo 10. Pense nesta contradição. Num momento estamos adorando a Deus, cantando seus louvores, falando de seu amor e verdade, e momentos depois podemos falar asperamente a um amigo, criticar um estranho ou explodir de raiva. Tiago está apontando a hipocrisia que muitas vezes se infiltra em nossas vidas. E ele está nos desafiando a considerar se nossas palavras realmente refletem nossa fé. Tiago entende o peso das palavras, e ele sabe que elas são uma expressão direta do que está em nossos corações. Jesus mesmo ensinou isso quando disse: "Pois a boca fala do que o coração está cheio." Lucas 6, versículo 45. Tiago está nos chamando a uma integridade mais profunda, a uma fé que não aparece apenas em nossas ações, mas em nossa linguagem, na forma como falamos com os outros e sobre os outros. Se afirmamos seguir Cristo, então nossa fala deve refletir seu amor, sua graça e sua verdade. O desafio que Tiago apresenta aqui exige atenção constante. Pense em quantas vezes as palavras escapam em raiva ou frustração, palavras das quais depois nos arrependemos. Considere as vezes em que fofocamos, espalhamos rumores ou deixamos pensamentos negativos fluir livremente de nossos lábios. Esses momentos podem parecer pequenos, mas Tiago nos lembra que eles carregam peso. Cada palavra, cada frase, cada oração tem o poder de edificar ou de ferir. Tiago não nos deixa em desespero, porém. Embora ele reconheça a dificuldade de domar a língua, seus ensinamentos nos apontam de volta para a força e a sabedoria de Deus. Domar a língua não é ter uma fala perfeita ou nunca cometer um erro. É buscar a orientação de Deus em cada conversa, pedindo sua graça para nos ajudar a usar nossas palavras para trazer vida em vez de destruição. Então, o que isso significa na vida diária? Isso pode significar pausar antes de responder com raiva, escolher o silêncio em vez da fofoca, ou oferecer encorajamento onde a crítica normalmente fluiria. É a disciplina de nos perguntarmos: essa palavra vai abençoar ou ferir? Vai edificar ou destruir? Imagine a diferença que faria se víssemos cada conversa como uma oportunidade de refletir o amor de Cristo. O desafio de Tiago não é apenas evitar a fala prejudicial, mas ser intencional com nossas palavras. Ele nos convida a nos tornarmos pessoas cujas palavras trazem cura, conforto e encorajamento aos outros. Imagine ser conhecido como alguém cujas palavras inspiram os outros, alguém que fala com sabedoria e bondade. Este é o potencial de uma língua rendida a Deus, uma língua que não serve a seus próprios propósitos, mas é um instrumento de seu amor. Vamos dedicar um momento para refletir sobre nossa própria fala.
Com que frequência nossas palavras refletem nossa fé? Nossas conversas trazem luz ou aumentam a escuridão? As palavras de Tiago nos lembram que nossa fala não é apenas uma questão pequena, é um reflexo de nossos corações, uma janela para nossas almas e um poderoso testemunho de nosso compromisso com Cristo. Qual a origem da sua sabedoria? Cuidado, ela pode ser demoníaca. Uma das características mais notáveis no livro de Tiago é sua abordagem perspicaz sobre o conceito de sabedoria. Ele não se limita a uma mera descrição, mas nos oferece um contraste marcante entre dois tipos distintos: a sabedoria que emana do alto, do próprio Deus, e aquela que ele categoriza como terrena, sensual e até mesmo diabólica. Tiago 3, versículos 13 a 18, nos confronta com uma escolha crucial que molda não apenas nossas decisões, mas também as consequências em nossas vidas e nas dos que nos cercam. Tiago inicia sua dissertação com uma questão que nos atinge em cheio. Quem há entre vós, sábio e entendido? Tiago 3, versículo 13. Percebam que ele não busca títulos acadêmicos, reconhecimento intelectual ou conhecimento teórico. Para Tiago, a verdadeira sabedoria se manifesta na prática, na forma como vivemos. Ele nos exorta: mostre o bom procedimento na sua vida pelas obras que praticar com a mansidão que a sabedoria confere. Para Tiago, a sabedoria genuína se traduz em humildade, gentileza e paz, qualidades que revelam uma vida intrinsecamente moldada por Deus. No entanto, ele nos alerta sobre uma sabedoria enganosa que, embora possa parecer atraente e até lógica, inevitavelmente conduz ao caos e à destruição. Ele a descreve como marcada por inveja amargurante e rivalidade egoísta. Tiago 3, versículo 14. Essa sabedoria é impulsionada pelo autointeresse, pelo orgulho e pelo desejo de se elevar acima dos outros, não importando o custo. Pensemos em quantos exemplos dessa sabedoria vemos em nosso mundo atual. A sabedoria que nos incita a priorizar a nós mesmos, a galgar a escada do sucesso pisoteando os outros, a perseguir nossos próprios interesses a qualquer custo. É a sabedoria que iguala sucesso a poder, riqueza e status. Tiago é enfático ao afirmar que essa sabedoria terrena não é apenas defeituosa, mas perigosa. Pois onde há inveja e rivalidade egoísta, ali há confusão e toda sorte de prática maligna. Tiago 3, versículo 16. Esse tipo de sabedoria não conduz à paz ou ao crescimento, mas sim ao conflito, à divisão e à ruína. Quando somos guiados pela inveja ou pela ambição egoísta, perdemos de vista o propósito de Deus e ficamos presos em um ciclo de comparação, ressentimento e busca implacável que nos deixa vazios. Quantos de nós já testemunhamos relacionamentos destruídos ou sonhos desfeitos por essas mesmas forças? Mas Tiago não nos abandona no desespero. Ele nos aponta um caminho diferente, uma sabedoria que vem do alto, do próprio Senhor. Essa sabedoria celestial é, como Tiago descreve, em primeiro lugar pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3, versículo 17. Cada uma dessas qualidades reflete o caráter de Deus. A verdadeira sabedoria não se trata de vencer discussões ou de promover nossas agendas. Trata-se de viver uma vida que honra a Deus e abençoa os outros. Pense em cada uma dessas qualidades que Tiago menciona: pureza, amor à paz, gentileza, misericórdia e sinceridade. Essa é uma sabedoria que não busca dominar, mas servir. É uma sabedoria que se importa mais com a integridade do que com as aparências.
que valoriza as pessoas acima do poder e que busca a paz em detrimento do conflito. Quando buscamos esse tipo de sabedoria, começamos a ver o mundo através dos olhos de Deus. Tornamo-nos pacificadores, trazendo cura e reconciliação aos nossos relacionamentos e comunidades. De fato, Tiago conclui essa passagem com uma bela promessa. Pois os pacificadores que semeiam em paz colherão frutos de justiça. Tiago 3, versículo 18. Aqueles que vivem pela sabedoria de Deus plantam sementes que se transformam em algo vivificante e transformador. Mas como cultivamos esse tipo de sabedoria? Tiago nos mostrou ao longo de sua carta que a sabedoria divina começa com um coração humilde, um coração disposto a admitir sua necessidade de Deus. Em Tiago 1, versículo 5, ele nos encoraja a pedir a Deus sabedoria, prometendo que Ele a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Buscar a sabedoria divina significa aproximar-se de Deus em oração, pedindo-lhe para guiar nossos passos, moldar nossos pensamentos e ajudar-nos a discernir sua vontade. Buscar a sabedoria divina também exige que examinemos nossas motivações. Estamos agindo por ciúmes ou ambição egoísta? Ou estamos buscando honrar a Deus e servir aos outros? A sabedoria terrena sempre nos tentará a nos colocar em primeiro lugar, mas a sabedoria divina nos chama a olhar para fora, a buscar o bem dos outros e a priorizar o reino de Deus acima de nossos próprios desejos. Por fim, devemos olhar para Cristo como nosso exemplo máximo de sabedoria divina. Ele incorporou todas as qualidades que Tiago descreve nesta passagem. Ele foi gentil, puro, cheio de misericórdia e inabalavelmente sincero. Ele escolheu o caminho da humildade, sacrificando-se pelos outros, em vez de buscar sua própria glória. Sua vida nos mostra que a verdadeira sabedoria muitas vezes parece loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus que leva a vida. Imagine o impacto se cada um de nós abraçasse essa sabedoria do alto. Nossas decisões seriam guiadas pela humildade, nossos relacionamentos seriam marcados pela paz e nossas comunidades seriam transformadas pelo amor. A mensagem de Tiago nos desafia a abandonar a sabedoria do mundo e a confiar em uma sabedoria que transcende nosso entendimento, uma sabedoria que está enraizada no caráter de Deus e revelada através de sua palavra. A última revelação de Tiago: o caminho para a vitória e a liberdade. Ao atingir o clímax, a carta de Tiago nos conduz a um momento decisivo. Uma escolha que definirá nossa relação com Deus e nossa capacidade de superar os desafios da vida. Em Tiago 4, versículos 7 a 10, ele apresenta uma verdade poderosa sobre vitória e liberdade. Elas não são encontradas em nossa força ou esforço, mas na submissão a Deus e na resistência ao inimigo. Esta passagem nos confronta com uma pergunta crucial: a quem nos renderemos e cuja autoridade moldará nossas vidas? Tiago inicia esta sessão com um mandamento que carrega tanto desafio quanto promessa. Sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. A submissão a Deus não é um ato passivo, é um alinhamento intencional de nossa vontade com a dele, uma escolha para nos colocarmos sob sua autoridade e proteção. Submeter-se é reconhecer que Deus sabe o que é melhor, que seus caminhos são mais altos que os nossos, e que Ele é tanto nosso Rei quanto nosso Pai. Mas perceba que Tiago emparelha a submissão com a resistência. É somente quando nos submetemos a Deus que temos a força para nos mantermos firmes contra o inimigo. Neste versículo, Tiago revela o paradoxo do poder espiritual. A verdadeira força é encontrada na rendição.
O mundo pode nos dizer para confiarmos em nós mesmos, para lutarmos com nossa própria força. Mas Tiago nos mostra que a vitória vem através de um coração humilde e rendido a Deus. Quando nos submetemos, não estamos desistindo, estamos entregando. Estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti para lutar por mim, para me guiar e para me proteger. E quando nos colocamos sob a autoridade dele, o poder do inimigo é quebrado. Tiago promete que, ao resistirmos ao diabo, ele fugirá, não por causa de nossa força, mas por causa da de Deus. Mas como resistimos ao inimigo na prática? As próximas palavras de Tiago são a chave. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Tiago 4, versículo 8. Tiago nos convida a um relacionamento íntimo com Deus, assegurando-nos que, quando nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Esta é a base de nossa vitória espiritual: permanecer na presença de Deus, ancorados em sua verdade e fortalecidos por seu amor. Em um mundo cheio de distrações, aproximar-se de Deus requer intencionalidade. Significa reservar tempo para buscá-lo em oração, para ouvir sua voz através das Escrituras e para aquietar nossos corações diante dele. Tiago continua a abordar a postura que devemos ter diante de Deus, chamando-nos a limpar as mãos, pecadores, e purificar o coração, vocês que têm a mente dividida. Tiago 4, versículo 8. Este chamado à purificação não é para ganhar o amor de Deus. É para remover as barreiras que nos impedem de experimentá-lo plenamente. Lavar as mãos e purificar nossos corações simbolizam arrependimento, um afastamento do pecado e um retorno a Deus. Ser dúplice é estar dividido entre os valores do mundo e os valores de Deus. Mas Tiago nos convida a abraçar uma devoção de todo o coração. É assim que resistimos ao inimigo, alinhando cada parte de nós com a vontade de Deus, renunciando a tudo que nos afasta dele. No versículo 9, Tiago enfatiza a seriedade de nosso arrependimento. Entristeçam-se, lamentem e chorem. A alegria de vocês se transforma em tristeza, e a sua felicidade em melancolia. São palavras fortes, mas que refletem uma verdade profunda. O arrependimento genuíno não é um reconhecimento casual de erro. É um reconhecimento profundo de nossa necessidade da misericórdia de Deus. Entristecer-se por nosso pecado é entender o peso de nossas ações, ver como nossas escolhas podem ferir os outros, nos separar de Deus e impedir sua obra em nossas vidas. Quando nos aproximamos de Deus com um coração quebrantado e contrito, nos abrimos para sua cura e restauração. Finalmente, Tiago conclui este chamado à submissão e resistência com uma promessa que encapsula o coração do caráter de Deus. Humilhem-se, pois, na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago 4, versículo 10. Aqui, Tiago nos assegura que a humildade não é permanecer embaixo, mas permitir que Deus nos levante. Quando nos humilhamos, criamos espaço para a graça de Deus operar poderosamente em nossas vidas. Em um mundo que muitas vezes vê a humildade como fraqueza, Tiago nos mostra que a humildade é o caminho para a força de Deus. Enquanto depositamos nosso orgulho, nossa autossuficiência e nossas ambições, Deus nos levanta. Não do jeito que o mundo esperaria, mas de uma forma que nos enche de sua paz, seu propósito e seu poder. Imagine como nossas vidas seriam se abraçássemos plenamente este chamado para nos submetermos a Deus e resistirmos ao inimigo. Quando escolhemos nos humilhar, nos colocamos sob a proteção de Deus e descobrimos que as batalhas que enfrentamos não são mais nossas para lutar sozinhas. Descobrimos que a presença de Deus está conosco, que seu Espírito nos fortalece e que suas promessas nos sustentam. Este é o caminho para a verdadeira liberdade, a liberdade de viver como filhos amados e vitoriosos de Deus.
Ao chegarmos ao fim do livro de Tiago, nos encontramos desafiados, encorajados e, se formos honestos, talvez até um pouco abalados. Tiago ergueu um espelho, pedindo-nos para olhar de perto para nossas vidas e considerar se nossa fé se reflete em nossas ações, palavras e relacionamentos. Esta carta nos chama a uma fé mais elevada e verdadeira, uma fé que não se contenta apenas em acreditar, mas insiste em nos transformar de dentro para fora. Tiago nos deixa com poderosos lembretes. Suportar as provações com alegria, sabendo que elas nos moldam nas pessoas que Deus criou para sermos. Abordar cada dia com um compromisso de nos humilhar diante do Senhor, em vez de buscar reconhecimento para nós mesmos. Cuidar dos vulneráveis, guardar nossa língua e substituir o julgamento pela compaixão. E, finalmente, lembrar que a fé sem obras é morta, instando-nos a fazer de nossas vidas um testemunho do amor e da graça de Deus em ação. Ao encerrarmos esta jornada, a mensagem de Tiago é clara. A fé genuína não permanece apenas em nossos corações. Ela se move para nossas mãos, nossas vozes e nossas escolhas. Ela nos desafia a ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, e nos convida a construir uma fé enraizada na ação, fundamentada na humildade e transbordante de amor. Então, ao levar esta mensagem adiante, pergunte a si mesmo: como minha vida será diferente por causa disso? Que pequenos passos tangíveis posso dar hoje para viver a sabedoria que Tiago tão apaixonadamente compartilha? O livro de Tiago não oferece respostas fáceis, mas nos dá um roteiro para uma vida de integridade, propósito e devoção. Uma vida de fé que não apenas professa, mas pratica. Uma fé que realmente transforma.